Você acorda, como o peso do mundo nas costas, sentindo-se um marionete em um palco onde outros puxam as cordas. Talvez o dia comece com uma promessa de controle, mas termina com a frustração de uma batalha perdida. E se eu te dissesse que você está travando a guerra errada, que está direcionando sua arma mais poderosa, sua vontade, para inimigos invencíveis, enquanto seu verdadeiro campo de batalha jaz intocado, esperando por sua soberania? Pare de rolar. Sua liberdade começa agora. Houve um período sombrio em minha jornada, onde eu me via como um barco à deriva em um mar revolto. Cada onda, cada rajada de vento, fossem as críticas de um chefe, a indiferença de um amigo ou simplesmente um dia chuvoso que arruinava meus planos, me empurrava para o desespero. Eu me exauria tentando segurar as águas com as mãos, acreditando que a felicidade residia em domar o oceano. A verdade é que eu estava exausto, não por falta de esforço, mas por um esforço mal direcionado. Foi então que as palavras de Sêneca, escritas há 2000 milênios, ecoaram em minha alma com uma clareza avassaladora. Não podemos escolher as nossas circunstâncias, mas podemos escolher como responder a elas. Essa frase não era uma permissão para a passividade, era um mapa para a verdadeira liberdade, revelando que minha vontade estava sendo desperdiçada ao tentar controlar o incontrolável. A sociedade moderna, com sua incessante busca por validação externa e pela ilusão de controle total, nos prisiona em uma gaiola de expectativas irrealistas. Somos bombardeados com mensagens de que você pode ter tudo, basta querer e o universo conspira, ou seja forte e dobre o mundo à sua vontade. Mas essa é uma narrativa perigosa. Ela nos ensina a lutar contra o fluxo natural da vida, a nos ressentir quando a realidade não se curva aos nossos caprichos e a nos sentir falhos quando o caos externo inevitavelmente se manifesta. O resultado é uma epidemia de ansiedade, exaustão e uma sensação corrosiva de impotência, porque o poder que nos prometem está no lugar errado. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 pilares estoicos que irão desmantelar essa ilusão, revelando a verdadeira natureza da sua vontade. Você aprenderá a direcionar sua energia para o que realmente importa, a cultivar uma resiliência inabalável e a construir uma paz interior que nenhuma tempestade externa poderá abalar. Prepare-se para redirecionar sua bússola interna, encontrando um propósito inabalável no olho do furacão. Se a ideia de recapturar o controle sobre sua própria mente e vida ressoa profundamente, comente liberdade abaixo. Vamos juntos desenterrar a força que sempre esteve em você. Imagine sua mente como um jardim. Você gasta seu tempo tentando controlar o clima, a chuva, o sol, ou foca em nutrir o solo, plantar as sementes e colher os frutos? Onde você tem derramado sua energia vital? Você tem se exaurido em uma batalha fútil contra moinhos de vento? Acredita que sua força de vontade se manifesta ao tentar moldar o mundo exterior aos seus desejos. A opinião do seu chefe, o comportamento errático de um familiar, o trânsito caótico da manhã, a economia global ou até mesmo os resultados de um investimento que você não pode influenciar diretamente. Essa busca incansável por dominar o incontrolável é um poço sem fundo de frustração. Cada tentativa falha drena sua vitalidade, gera ressentimento e o deixa com a amarga sensação de ser uma vítima das circunstâncias. Isso perpetua um ciclo de impotência e desânimo. Você se sente como um lutador exausto, socando o ar. Epicteto, um ex-escravo que ascendeu à condição de um dos mais influentes mestres estoicos, ensinava que a fundação de toda a sabedoria reside em uma distinção primordial. Algumas coisas estão em nosso controle e outras não. Em sua obra Enchiridion, ele detalha que nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e aversões, em suma, o que é inerentemente nosso e depende de nossa própria ação, estão sob nosso domínio,
Por outro lado, nosso corpo, nossas posses, nossa reputação e cargos, tudo o que não é nossa própria ação, está fora de nosso controle. Para Epicteto, a liberdade e a felicidade florescem quando direcionamos nossa vontade apenas para o primeiro domínio, aceitando o segundo com serenidade. Ignorar essa distinção é convidar a perturbação. Para aplicar essa sabedoria hoje, comece com um exercício simples, mas transformador. Imagine um grande quadro branco. Desenhe uma linha vertical no meio. De um lado, escreva "no meu controle". Do outro, "fora do meu controle". Ao longo do dia, quando sentir a frustração ou a ansiedade surgindo, pause. Identifique a fonte da sua perturbação e categorize-a. Por exemplo, se um projeto no trabalho atrasa devido à falha de um colega, a falha dele está fora do meu controle. Sua reação, seu esforço para resolver o problema, sua comunicação com a equipe, isso está no meu controle. Sua tarefa é redirecionar sua vontade, como um raio laser, para o lado do "no meu controle". Em vez de se lamentar sobre o que não pode mudar, concentre-se em sua atitude, sua resposta, seu esforço virtuoso. Comprometa a gastar 90% da sua energia mental e emocional apenas no que está sob sua alçada direta. Quando você internalizar essa distinção, experimentará um alívio que se assemelha a largar uma âncora pesada que você nem sabia que carregava. Sua energia, antes dispersa em batalhas perdidas, será canalizada para onde realmente pode gerar impacto. Você se sentirá menos sobrecarregado, mais focado e, paradoxalmente, mais poderoso. A paz interior não dependerá mais da conformidade do mundo externo, mas da sua própria soberania sobre sua mente. Sua vontade se tornará uma força cirúrgica, precisa e eficaz, capaz de esculpir seu caráter e suas ações com maestria, em vez de um martelo que tenta quebrar o inquebrável. Onde reside a raiz da sua maior decepção? Muitas vezes, não é no evento em si, mas na rigidez com que você se apega a como as coisas deveriam ter sido. Você tem o hábito de construir em sua mente um roteiro perfeito para a vida, como uma reunião de negócios deveria se desenrolar, como um ente querido deveria reagir às suas palavras, como o tempo deveria estar no seu dia de folga. Estas expectativas, como paredes de vidro, são frágeis e inevitavelmente se estilhaçam diante da imprevisibilidade da realidade. Quando a vida não segue seu script imaginário, você é assaltado por uma torrente de frustração, raiva ou uma tristeza profunda, sentindo-se traído pelo destino. Essa rigidez mental o torna um alvo fácil para cada desvio, transformando pequenas imperfeições em grandes desapontamentos e roubando a alegria do momento presente. Você vive em um estado de constante desilusão, pois o mundo real raramente se alinha com o idealizado. Marco Aurélio, o imperador filósofo, em suas meditações, constantemente refletia sobre a natureza efêmera e mutável de todas as coisas externas. Ele nos exorta a abraçar o presente como ele se apresenta, sem julgamento ou resistência, lembrando que tudo o que acontece, acontece como deve acontecer. A filosofia estoica ensina a prática da cláusula da reserva, ou subcondição, um desejo que sempre inclui a ressalva "se o destino permitir" ou "se for apropriado". Não é um convite ao pessimismo, mas um reconhecimento da nossa limitada capacidade de controle sobre o mundo exterior. É uma sabedoria profunda que nos liberta da tirania das expectativas irrealistas, permitindo-nos agir com propósito, mas aceitar o resultado com equanimidade. Para integrar a cláusula da reserva em sua vida hoje, comece a conscientemente adicionar uma ressalva mental aos seus planos e desejos. Antes de iniciar qualquer ação, seja um encontro, um projeto ou uma viagem, defina sua intenção e faça o seu melhor. Mas mentalmente adicione: farei meu máximo para alcançar X, se o destino permitir, e aceitarei qualquer resultado que a vida apresentar. Por exemplo,
Ao planejar um jantar com amigos, organize tudo com carinho, mas esteja mentalmente preparado para um cancelamento de última hora ou um atraso, focando sua vontade na sua própria conduta hospitaleira e no esforço em si. Em vez de se apegar rigidamente ao resultado, concentre-se na qualidade de sua ação e na virtude de sua intenção. Isso não é desistir, é aprimorar sua resiliência. Sua vontade se concentra em sua conduta virtuosa, não na manipulação do resultado final. Quando você incorporar a cláusula da reserva, as ondas de decepção que antes o derrubavam se tornarão pequenas marolas. Você se tornará incrivelmente adaptável, capaz de dançar com a imprevisibilidade da vida em vez de lutar contra ela. A frustração dará lugar à serenidade e você descobrirá um contentamento genuíno mesmo quando as coisas não saem exatamente como esperava. Sua vontade se libertará do fardo de controlar o incontrolável, permitindo-lhe apreciar a beleza intrínseca da imperfeição da vida e agir com uma eficácia tranquila no que realmente importa. Você se tornará um mestre na arte de fluir com o rio, enquanto ainda rema com propósito. Você se sente sobrecarregado por uma montanha de deveres e preciso ter da vida moderna? Talvez o problema não seja a falta de tempo, mas a direção errada do seu foco, perseguindo sombras em vez de substância. Você foi sutilmente condicionado a atribuir um valor desproporcional a indiferentes, coisas externas que, em sua essência, não definem seu caráter ou sua paz. Riqueza material, status social, o reconhecimento alheio, a busca incessante por uma estética perfeita nas redes sociais ou a aprovação de estranhos. Você acredita, talvez inconscientemente, que sua felicidade, valor e realização dependem da aquisição ou manutenção dessas coisas voláteis. Essa busca externa e incessante é uma corrida de ratos sem linha de chegada, levando a uma vida de ansiedade crônica, comparação destrutiva e uma insatisfação contínua. Cada conquista é fugaz e o vazio interior que você tenta preencher com o externo permanece, pois esses indiferentes são inerentemente voláteis e nunca podem saciar a sede da alma. Sêneca, o astuto filósofo e conselheiro de imperadores, em suas cartas a Lucírio, argumentava com veemência que a verdadeira riqueza e a felicidade genuína residem na virtude e na sabedoria interior, não em bens materiais ou na aprovação externa. Os estoicos categorizavam essas coisas externas como indiferentes, nem intrinsecamente boas nem más. Eles reconheciam que alguns indiferentes são preferíveis, como saúde, amigos leais ou recursos suficientes, mas eram enfáticos, nunca devem ser perseguidos a ponto de comprometer nossa integridade moral, nossa virtude ou nossa paz de espírito. Para Sêneca, a verdadeira liberdade vem do desapego desses acréscimos externos, que são meros ornatos da vida, não sua fundação. Para praticar a virtude da indiferença seletiva hoje, faça um inventário de energia. Liste as 5 coisas que mais consomem seus pensamentos, tempo e emoções. Para cada item, pergunte a si mesmo com brutal honestidade: isso é essencial para meu caráter, minha virtude, minha integridade? Isso está sob meu controle direto? Isso realmente contribui para uma paz interior duradoura ou é uma busca externa infinita? Comece a praticar o desapego saudável. Por exemplo, em vez de se estressar com a última tendência de consumo ou a exibição de status nas redes sociais, redirecione essa energia para o aprimoramento de uma habilidade, para um ato de bondade ou para cultivar relacionamentos autênticos. No trabalho, em vez de se exaurir pela busca incessante de reconhecimento externo, concentre-se em realizar seu trabalho com excelência, integridade e um senso de propósito intrínseco. Direcione sua vontade da acumulação externa para o cultivo interno do que é verdadeiramente imperecível. Quando você dominar a arte da indiferença seletiva, sentirá uma liberdade e um foco incríveis, como se um nevoeiro se dissipasse.
Você se libertará das amarras do materialismo, da comparação social e da busca vazia por aprovação. Sua vontade será direcionada para o que realmente tem valor duradouro, sua integridade, seu caráter, seu crescimento pessoal e sua paz imperturbável. Sua vida se tornará mais simples, mais significativa e profundamente mais rica, pois você estará investindo em um tesouro que nenhuma força externa pode roubar. Você se tornará um farol de autenticidade em um mundo obcecado por superficialidades. Você já se sentiu como um nadador exausto, lutando contra uma correnteza que o arrasta? A maioria de nós gasta uma energia imensa resistindo ao que já é, mas a aceitação não é passividade, é a porta de entrada para a verdadeira ação. Você frequentemente se encontra em um cabo de guerra com a realidade, resistindo ferozmente ao que já aconteceu, ao que está acontecendo agora ou ao que é inevitável. Essa resistência se manifesta como lamentação incessante pelo passado, negação teimosa do presente ou uma raiva corrosiva por eventos que estão completamente fora do seu controle, como uma pandemia, um atraso inesperado ou a decisão de outra pessoa. Você erroneamente acredita que, ao resistir, está de alguma forma exercendo força ou controle, mas, na verdade, está apenas esgotando sua energia vital, obscurecendo sua capacidade de pensar com clareza e paralisando qualquer ação construtiva. Essa luta interna contra a realidade o mantém preso em um ciclo de sofrimento desnecessário, impedindo que você enxergue soluções onde antes só via problemas. Você se torna um prisioneiro da sua própria resistência. Epicteto, com sua clareza incisiva, nos presenteou com a máxima que serve de bússola para este pilar. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. A aceitação estoica, frequentemente encapsulada na ideia de amor fati, amor ao destino, não é uma resignação passiva ou um convite à inércia. Pelo contrário, é uma postura ativa de abraçar tudo o que a vida nos apresenta, o bom, o neutro e o aparentemente ruim, como a compreensão profunda de que a realidade é como é e que nossa única liberdade e poder reside em como escolhemos responder a ela. Marcos Aurélio ecoa isso, dizendo: aceita o que te acontece, mesmo que seja doloroso, pois é parte do que te levará a ser grande. Para aplicar a aceitação radical hoje, desenvolva o hábito de uma pausa consciente. Quando se deparar com uma situação desafiadora, um evento indesejável ou uma emoção avassaladora, em vez de reagir imediatamente com resistência ou julgamento, respire fundo e diga a seu mesmo, em voz baixa ou mentalmente, isso é o que é. Reconheça os fatos da situação, sem adicionar camadas de drama ou culpa. Em seguida, e só então, pergunte: o que, nesta situação, está no meu controle? E qual é a resposta mais virtuosa e eficaz aqui? Por exemplo, se você perdeu um emprego, em vez de se lamentar pelo que passou ou culpar o mundo, aceite a realidade da perda. Direcione sua vontade para atualizar seu currículo, buscar novas oportunidades, aprender uma nova habilidade e manter uma atitude proativa. A aceitação não o torna fraco. Ela libera sua mente do peso da resistência, permitindo que você enxergue soluções e caminhos onde antes só via becos sem saída. Quando você dominar a arte da aceitação radical, descobrirá que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade inabalável de lidar com eles com serenidade e propósito. Sua vontade se transformará em uma ferramenta poderosa para a ação construtiva e não para a resistência exaustiva.
Você agirá com clareza, eficácia e uma calma interior que surpreenderá a todos ao seu redor. Adversidades se tornarão oportunidades de crescimento, e seu caráter será forjado em uma resiliência indestrutível. Você se tornará um mestre na arte de transformar o inevitável em um trampolim para sua evolução. Onde você tem buscado a verdadeira força? Muitos acreditam que ela reside em dobrar os outros ou o ambiente à sua vontade. Mas os estoicos revelam que a força mais poderosa reside em um domínio muito mais íntimo e transformador. Você foi ensinado que sua vontade é primariamente uma ferramenta para impor seus desejos sobre o mundo exterior, para manipular resultados e para alcançar objetivos que muitas vezes dependem de fatores incontroláveis. Você pode acreditar que ser forte significa nunca ceder, sempre lutar para que as coisas sejam do seu jeito, ou que a vulnerabilidade é uma fraqueza a ser escondida a todo custo. Essa visão distorcida da vontade leva a uma tirania sobre si mesmo e muitas vezes sobre os outros, resultando em relacionamentos desgastados, esgotamento emocional e uma constante sensação de insatisfação, pois o controle externo é sempre uma ilusão passageira. Você está tentando levantar pesos que não são seus, enquanto seu próprio corpo se atrofia. Marco Aurélio, o imperador que governou o vasto Império Romano enquanto escrevia suas Meditações, descreve a mente como uma cidadela inexpugnável, um refúgio que nada externo pode perturbar a menos que permitamos. A vontade para os estoicos não é a capacidade de dobrar o mundo aos nossos caprichos, mas a capacidade intrínseca de escolher a virtude em todas as situações. Sabedoria, discernimento, coragem, agir apesar do medo, justiça, tratar os outros com equidade e temperança, autocontrole e moderação. É o músculo moral que nos permite alinhar nossas ações e reações com a razão e a ética, independentemente das circunstâncias externas. É a liberdade soberana de escolher a bondade, a integridade e a serenidade em face de qualquer adversidade. Sua única e verdadeira posse. Para exercitar seu músculo moral hoje, comece a praticar a pausa da virtude. Em cada interação, em cada desafio, em cada momento de decisão, pare por um instante e pergunte a si mesmo: qual é a ação mais virtuosa aqui? Qual escolha reflete sabedoria, coragem, justiça e temperança? Por exemplo, se alguém o insulta ou o critica injustamente, em vez de reagir com raiva e impulsividade, um impulso natural, escolha a temperança e a sabedoria, optando por não dar poder à ofensa ou respondendo com calma e clareza. Se você está procrastinando uma tarefa importante que sabe que deve fazer, exercite a coragem e a disciplina para começar, mesmo que seja apenas por 5 minutos. Use sua vontade para controlar suas reações, seus julgamentos internos e suas escolhas. Em relacionamentos, use sua vontade para comunicar-se com clareza e respeito, estabelecer limites saudáveis e praticar a empatia, focando em sua própria conduta ética e não na expectativa de controlar a resposta ou o comportamento da outra pessoa. Quando você treinar sua vontade para ser este músculo moral, você se tornará uma pessoa de caráter inabalável. Sua paz não será perturbada por eventos externos e você encontrará um propósito profundo e duradouro em cada ação que toma, pois estará agindo em alinhamento com seus valores mais elevados. Você descobrirá que a verdadeira força não reside em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo, tornando-se a melhor, mais virtuosa e mais autêntica versão de quem você pode ser. Sua vontade se torna seu escudo e sua espada, protegendo sua serenidade e esculpindo seu destino. Se você está pronto para exercitar sua vontade em busca da virtude, comente abaixo: minha vontade é livre.
Chegamos ao fim de uma jornada que, espero, tenha desvelado a verdadeira natureza do seu poder e redefinido sua compreensão de propósito. Recapitulemos rapidamente os 5 pilares estoicos que desvendamos. Você aprendeu que a verdadeira força reside em distinguir o que podemos controlar do que não podemos, concentrando sua energia onde ela realmente importa. Pilar 1. Você descobriu a liberdade de gerenciar suas expectativas, navegando o imprevisível sem ser derrubado. Pilar 2. Exploramos a sabedoria da indiferença seletiva, desapegando-se de distrações superficiais para focar no que tem valor duradouro. Pilar 3. Abraçamos a aceitação radical como o primeiro passo corajoso para a ação eficaz, transformando adversidades em oportunidades. Pilar 4. E, finalmente, compreendemos que sua vontade é o seu músculo moral mais poderoso, a capacidade de escolher a virtude em todas as circunstâncias, moldando seu caráter. Você não é mais um barco à deriva, refém das circunstâncias, das opiniões alheias ou dos caprichos do destino. Você é o capitão de sua própria alma, o arquiteto de seu caráter e o guardião inabalável de sua paz interior. A pessoa que você está se tornando é alguém com uma força silenciosa, mas profunda, que poucos compreendem. É alguém que encontra serenidade no olho do furacão, propósito em cada desafio e liberdade na soberania sobre si mesmo. Esta é a promessa da filosofia estoica, uma liberdade que não se ganha lutando contra o mundo, mas dominando o universo que existe dentro de você. Se este vídeo ressoou com você, se ele acendeu uma nova compreensão sobre sua própria vontade e poder, por favor, curta este vídeo para que esta mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe nos comentários qual dos 5 pilares mais te impactou e, mais importante, como você pretende aplicá-lo em sua vida hoje. Seu testemunho pode ser a luz que outro busca. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem de empoderamento e clareza, não hesite em compartilhar este vídeo. Por fim, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autodescoberta e transformação estoica. Juntos, podemos construir uma vida de propósito inabalável e resiliência. Lembre-se sempre, sua vontade é a sua fortaleza mais impenetrável. Cultive-a com sabedoria e nenhuma adversidade externa poderá derrubá-lo, pois sua verdadeira liberdade reside naquilo que ninguém pode tirar de você.